Fala galera, tudo bem? O assunto de hoje por aqui é a vitória do Everton, fim do tabu. Desde 99 não vencia o Liverpool em Anfield. Uma vitória importante, uma sequência de resultados péssima do Liverpool, principalmente como mandante dentro da Premier League. Acho até bastante surpreendente que o aproveitamento tenha caído tanto. É claro, tem a questão das lesões também, mas quando o Liverpool assume a liderança já há algum tempo, né, várias semanas, eu não imaginava que o Liverpool fosse cair tanto de produção. Eu achava muito mais provável que fosse difícil acompanhar o ritmo do Liverpool. É verdade que o Klopp tem menos opções nas mãos, tem sofrido com os desfalques, principalmente na defesa, mas isso chama muita atenção. E, enfim, o vídeo vai ser um pouco mais rápido hoje, até pela questão de correria e tempo, mas só para não deixar de falar aqui no canal. E aí eu vou usar o campinho para falar alguns aspectos, talvez o principal deles, né, no lado tático da vitória. É claro que o jogo não se resume a esse lado tático, o Pickford fez defesas importantes, o cenário do jogo é modificado logo de cara com o gol do Richarlison, né, a boa bola enfiada pelo Rames para o Richarlison, então o passe em profundidade nas costas da linha de defesa, o que faz com que a estratégia do Everton, que era muito baseada em como limitar espaços para o Liverpool, ficasse melhor ainda, porque a partir de 1 minuto de jogo você está na frente no placar, você pode se concentrar ainda mais em tentar se defender, sem ter aquela pressão, aquela urgência de tentar eventualmente sair pro ataque. Você fica mais confortável apenas em tentar se defender. Então é claro que um gol cedo muda qualquer plano, muda qualquer execução, qualquer contexto. Mas o que é o mais interessante ao olhar para o campinho, ao olhar para as escalações? Era ver que o Everton jogava com... Seria uma linha de 5? Seria uma linha de 4 mais 1? Por que eu tô querendo dizer isso? Porque o Coleman não necessariamente era um ala pela direita que fechava uma linha com 5. Na verdade, ele raramente fechava essa linha com 5, porque a função dele era específica, e era específica em cima do Robertson. Então, a ideia ali foi muito claramente ter o Coleman não necessariamente preocupado com a primeira linha, e sim preocupado em não dar espaços para um lateral que é acionado em velocidade, que tem uma chegada forte à linha de fundo, que é um desafogo do Liverpool nas idas à frente. E isso, claro, traz outras consequências na questão da marcação. Então eu tô nem abordando tanto a questão da distribuição do Liverpool em campo, porque até aí não tem grande novidade. A gente sabe como o Liverpool joga, que tem os dois laterais como peças importantes, o Alexander-Arnold armando o jogo de trás com lançamentos, o Robertson chegando à frente em velocidade, sendo acionado por ali, o Mané como um ponta pela esquerda que atua muito por dentro. Então aí estava um detalhe importante. Se o Mané vai jogar com liberdade, flutuando por dentro, e o Robertson é o cara que abre o campo, o Ancelotti respondeu dessa forma. Então o Coleman vai ser o lateral, o ala, que vai se desprender do restante da linha de defesa e não vai ter muito problema com isso, porque o resto da linha de defesa vai poder compensar, basicamente com uma outra linha com 4. O Coleman fica no Robertson, limita essa opção de escape, de válvula de escape em velocidade pelo lado do campo. O Mané ataca por dentro, ok, o Holgate vai ser esse zagueiro à direita do trio de zaga e vai sair para fazer esses combates. Então o Everton tentava proteger, se protegia diante da linha de defesa, de ataque do Liverpool, com o Coleman, o Robertson, o Holgate muitas vezes saindo para esses embates quando o Mané circulava por dentro, o Firmino, se ele estivesse na área do 9, ele bateria de frente com o setor do Michael Keane ou do Godfrey. Do outro lado, o Salah é um ponta que recebe mais vezes aberto do que o Mané pelo outro lado. Então o Salah, se tivesse bem aberto, o Dean sairia para o combate. Se o Salah centralizasse, caía no setor do Godfrey. Se o Alexander-Arnold se projetasse para jogar pela ponta, para receber mais avançado no campo, o Dean sai na marcação dele. E aí o Salah fica por conta dos zagueiros, em especial nesse caso o zagueiro pelo lado esquerdo. E aí, é claro, a gente tem que destacar as grandes atuações. O papel do Coleman foi muito importante para a estrutura da ideia tática. Agora, individualmente, grandes partidas do Holgate e do Michael Keane. Dois grandes destaques defensivos. É claro, falei do Pickford ter feito boas defesas, mas nem acho que o Liverpool tenha produzido tanto assim. Foi um jogo, mais uma vez, de dificuldades do Liverpool, e o Everton conseguiu se segurar, além, claro, Richarlison, importante, fazendo gol logo de cara, conduzindo, puxando o contra-ataque que gera o pênalti do segundo gol também, né? Acionando o Calvert-Lewin já num outro momento do jogo em que o Rames tinha saído, depois também teve a saída do André Gomes para a entrada do Sigurdsson, mas nessa questão da composição do meio-campo, importante papel também do Davies, fazendo esse papel de proteção
à frente da defesa. Se o Firmino vai ser esse jogador que circula em vários momentos, volta para ser um armador, cabia ao Tom Davies ter essa leitura de, em alguns momentos o Firmino é dele, em outros momentos ele vai proteger a entrada da área se o Firmino não estiver por ali, porque o Firmino não guarda uma posição. Então acho que taticamente, em termos de leitura, foi um bom jogo do Everton. Não que tenha sido um jogo perfeito, até porque o Liverpool também criou chances de gol. E alguns jogadores até encontraram espaços. Primeiro, o Alexander-Arnold, acho que poderia ter causado um desequilíbrio maior, porque era um jogo que permitia alguns espaços a mais para ele, até por ter sido um jogo que buscou limitar muito o trio de ataque do Liverpool e o Robertson. O Alexander-Arnold poderia ter sido um fator mais importante para o Liverpool criar mais chances. E no segundo tempo é quando o Liverpool consegue quebrar um pouco essa ideia do Ancelotti, consegue causar dúvidas. E como que foi isso? A partir da mudança de posicionamento do Curtis Jones, que depois até seria substituído pelo Shaqiri. Mas o Curtis Jones volta para o segundo tempo como um meia aberto pela esquerda. E aí foi uma resposta interessante, porque ela gera algumas dúvidas e espaços. Porque agora já não é mais um trio de meio-campistas do Liverpool. O Liverpool volta para a segunda etapa com o Thiago e Wijnaldum como os dois volantes, distribuindo o jogo à frente dos zagueiros. Teve a lesão do Henderson também, vale lembrar. Então o Liverpool volta para a segunda etapa tendo o Robertson ainda como esse lateral que ocupa o corredor e que ocupa o Coleman. Aí, o Mané vai ser o jogador que vai atrair o Holgate, certo? Num setor que à frente dele tem o Doucouré fazendo essa marcação. Mas agora, o Curtis Jones não mais é um meio-campista, ele passou a ser um meia aberto, ele começa a se posicionar bem aberto do lado esquerdo. E aí ele começa a atrair muitas vezes o Doucouré tendo que sair para fazer esse combate. E com o Doucouré saindo para fazer esse combate, começa a abrir espaço entre o Doucouré e Tom Davies, entre Tom Davies e o André Gomes. E ali o Everton começa a ver, por exemplo, o Mané sendo acionado. E aí é cada vez mais importante essa leitura dos zagueiros. Michael Keane, Holgate, os dois tendo que sair para esses embates, para esses combates, para algumas perseguições um pouco mais longas, nessa tentativa de limitar a participação, a área de atuação do Mané. Mas para mim esse foi o momento do Liverpool em que, taticamente, o time conseguiu dar uma resposta e conseguiu forçar espaços, mas que também não conseguiu castigar a partir disso, criar grandes situações a partir disso. Foi apenas um momento em que conseguiu gerar dúvida nesse sistema de marcação, porque aí os espaços apareciam, o Liverpool conseguia acionar jogadores atrás dos volantes, entre os volantes e essa linha de defesa, porque nem sempre os três jogadores de meio campo estavam próximos, estavam bloqueando a frente da defesa como na primeira etapa. Então o Ancelotti responde a isso, né? Coloca o Sigurdsson, o André Gomes já tinha tomado cartão no primeiro tempo também, já tinha feito algumas faltas, o Sigurdsson entra, acaba sendo importante pelo gol também, né? O gol de pênalti no fim das contas, e o 2-0 pro Everton é um grandíssimo resultado, mas acho que do ponto de vista tático, a gente pode falar sobre um Liverpool mais uma vez aquém do que pode jogar, e, do outro lado, uma estrutura tática interessante por conta dessa falsa linha de 5 na defesa, porque você olha para 3 zagueiros, 2 alas, tende a imaginar um sistema mais padrão, mas não foi o caso. O Coleman não estava muito preocupado com qual era o sistema ou se existia uma linha ali. O papel dele não era fechar necessariamente, a não ser em jogadas pelo outro lado do campo. Quando a jogada estava pelo lado direito do ataque do Liverpool, o Coleman fazia a cobertura do Holgate, ficava como esse lateral fazendo a cobertura do lado oposto. Mas na maior parte do tempo não era a maior preocupação do Coleman ter que fechar uma linha de marcação, e sim ter que fechar o espaço para as subidas do Robertson. Foi interessante a proposta do Ancelotti, no fim das contas deu certo, como eu falei, tem vários motivos para isso, inclusive o andamento da partida, que já começa com um gol colocando o Everton na frente, mas aí são os detalhes que sempre fogem de qualquer previsibilidade dentro de uma partida de futebol, né? Por mais que a gente tente olhar para as estratégias, para os padrões, para as propostas, o jogo sempre vai ter a sua dinâmica ditada pelo que vai acontecendo dentro de campo, e quando um gol sai cedo, mais ainda, ele muda um pouco o rumo das coisas. Conta aí com os comentários de vocês. Quero saber também sugestões de outros jogos. Esse fim de semana é um fim de semana de muitos jogos de peso nas principais ligas europeias. Então eu pretendo falar sobre pelo menos mais um deles aí, quem sabe ainda nesse domingo ou na segunda-feira de manhã, postando algum vídeo aqui. Um abraço para todo mundo, até a próxima.